Mi-Dragon System, capítulo 121. O inimigo número 1 de Avion. As nuvens roxas surgiram acima da arena e estavam começando a cobrir o céu. A arena escureceu rapidamente, perdendo qualquer contato com a luz do sol, o que criou uma densa sombra em todos os presentes. O que é isso? Killy perguntou. Eu não faço ideia, disse Slivia. Aí eles começaram a notar algo estranho. Era como se as nuvens estivessem todas se juntando num ponto. As nuvens não pareciam ser naturais, como se estivessem se movendo por vontade de alguém. Matev foi o primeiro a perceber o que estava acontecendo com as nuvens. Elas pareciam estar todas pairando e se fundindo acima do centro da arena. Não só isso, o sentimento pavoroso que ele teve durante todo este tempo, fosse o que fosse, estava neste momento naquelas nuvens. As nuvens continuaram a se fundir até formarem uma grande nuvem diretamente acima do centro da arena. Matev olhou para baixo, girando o rosto à sua volta, e percebeu que cada um deles estava perto do centro da arena. Todos corram para o lado, agora! Matev gritou enquanto ia pegar Slivia e Max debaixo do braço e correr para a beira da arena. Todos ouviram o comando de Matev. Eles podiam dizer que Matev era um oficial de alto escalão apenas pelas roupas que ele vestia e depois de vê-lo demonstrar sua habilidade, eles sabiam que ele era uma pessoa inteligente. Pelo menos mais informado do que ele sobre o que estava acontecendo. Todos se espalharam numa direção diferente, indo para os arredores da arena. Então de repente, bang! Um som alto foi ouvido, uma luz brilhante saía das nuvens e num instante, atingiu o solo. A força era tão poderosa que fez com que a poeira da arena varresse e cegasse a todos. Após o estrondo, um forte vendaval da onda de choque fluiu. Todos estavam fazendo o possível para ficar de pé. Os corpos no chão da arena foram jogados para os lados, atingindo e batendo em alguns dos alunos. Finalmente, o vento parou e a poeira começou a baixar. O que é que foi isso? Max perguntou. Talvez foi um relâmpago? Slivia respondeu duvidosamente. Matev não disse nada, apenas continuou a olhar para o centro da arena onde o raio havia atingido. Circa, que agora estava do outro lado, estava fazendo o mesmo. Ambos podiam sentir que a forte energia que estava nas nuvens, agora estava no chão da arena. Finalmente, depois de um tempo, a poeira começou a baixar e, com isso, uma figura começou a aparecer. Alguns dos alunos pensaram que poderia ser uma besta mágica lendária ou outra coisa, mas conforme a poeira continuava a baixar, eles puderam finalmente ver o que estava ali. Para sua surpresa, no centro do ringue estava uma figura humanoide, ou pelo menos parecia o corpo de um humano. Ele tinha gigantes 2,5 metros de altura e uma armadura preta com acabamento verde. No centro da peça de peitoral, estava o que parecia ser um globo ocular fechado que se projetava um pouco para fora da armadura. O rosto da figura estava completamente coberto por um capacete preto, que também lembrava um globo ocular com duas asas projetando-se onde deveriam estar as orelhas. Circa estava atualmente ao lado da arena com os alunos do segundo ano atrás dele. Monk percebeu que a mão de Circa estava sacudindo levemente, quase tremendo. Quem quer que fosse este homem, Circa foi claramente afetado apenas por sua presença. A figura negra se virou e olhou para Circa. Cadê? Já faz um tempo, não é? A figura negra disse. Você não tem o direito de me chamar por esse nome. Circa gritou. Os alunos ficaram pasmos com quem quer que fosse esse homem misterioso, mas claramente, ele tinha uma relação com Circa. Matev, por outro lado, sabia exatamente quem era no momento em que pôs os olhos nele. Era um dos inimigos do Reino Aluri, mais especificamente, provavelmente era o maior inimigo da Academia Avion. Ele era o líder da Guilda das Trevas, conhecido como Morfran. Slivia também começou então a reconhecer algumas das roupas de Morfran. Não pode ser, ela pensou. Morfran costumava ser um ancião da Academia Avion. Na escola eles ensinaram a todos os alunos quem ele era, mas foi brevemente. Um ancião que havia sido banido por pesquisar artes proibidas.
A escola ou academia nunca divulgou isso para fora, mas disseram brevemente que ele foi criar a Guilda das Trevas. Ao contrário da Praga das Sombras, que era inimiga de todo o continente. O objetivo da Guilda das Trevas estava mais focado na ruína da Academia Avrion. Matev não tinha ideia de que os dois tinham uma relação com a Praga das Sombras até hoje, quando viu os membros da Guilda das Trevas tomando o líquido roxo pela primeira vez. Embora eu adoraria ficar mais um tempinho, essa não é a razão pela qual estou aqui. Chame os anciãos aqui agora ou vou matar cada um desses alunos nesta arena. Assim que Matev viu Morfran pousar no chão, ele lentamente tentou o seu melhor para recuperar seu mana. Ele tinha usado a maior parte ao salvar todos os alunos possuídos pelo líquido roxo. Embora seu mana não tivesse recuperado completamente, era o melhor momento para atacar agora. Enquanto Morfran estava de costas e sua atenção estava voltada para cercar a corte d'água, Matev lançou uma lâmina afiada de água, que disparou de sua mão. Jones já que haviam voltado da área de recepção mais cedo e puderam ver Morfran parado ali. Assim que viram seu irmão atacar, eles decidiram seguir o exemplo, atirando com suas próprias lâminas de água. Não adianta, disse Morfran ao ver as lâminas de água vindo de duas direções diferentes. Quando as lâminas de água estavam a alguns centímetros dele, o corpo de Morfran começou a se transformar num raio de luz branca. No segundo seguinte, Morfran desapareceu e os dois ataques de água passaram direto por ele. O flash de luz apareceu novamente e Morfran estava de volta onde estava originalmente. Morfran então ergueu a mão e apontou para os dois irmãos que estavam na entrada da arena. Tchau, tchau, disse Morfran quando dois raios dispararam de sua mão. Os raios foram rápidos, muito rápidos para a maioria dos alunos conseguir acompanhar com os olhos. No próximo segundo, eles podiam ver Johnny Jack rolando gritando de dor. Os olhos de Matev se arregalaram. Não pode ser, ele tem poderes de relâmpago. Mi-Dragon System, capítulo 122. Líder da Guilda das Trevas. A arena estava silenciosa após testemunhar o que Morfran tinha acabado de fazer. Os alunos, Circa e até Matev. A razão para isso era porque eles tinham acabado de testemunhar um humano utilizar a magia relâmpago. A magia relâmpago era uma das habilidades mais raras que existiam. Eles fizeram todos os que a possuíssem no passado, lendas que realizaram grandes feitos, mas até agora ninguém que ainda estava vivo tinha visto alguém lançar magia relâmpago. Apenas bestas lendárias tinham o poder de controlar um poder elemental tão poderoso. O que estava mais confuso de todos era Circa. Circa havia trabalhado na academia quando Morfran ainda era um ancião aqui. Morfran nem era um mago, ele era um cavaleiro pouco habilidoso que chegou ao topo usando métodos traiçoeiros. Ele não podia acreditar que Morfran estava escondendo algo assim. Se Morfran realmente tivesse a habilidade de magia relâmpago o tempo todo, ele era o tipo de pessoa que teria se exibido com isso na frente de todos. O que significava apenas uma coisa. De alguma forma, Morfran foi capaz de ganhar a magia relâmpago. Circa pensou que isso era ainda mais impossível, mas tinha que ser a resposta. Jack, Jonas. Livia chorou ao ver seus dois irmãos se contorcendo de dor no chão. Morfran então ergueu a mão e apontou para o grupo do terceiro ano. Bem, que tal Cirque? Acredito que seja assim que os alunos te chamam agora. Você vai chamar os anciãos ou terei que começar a massacrar esses alunos um por um? Circa começou a analisar a situação à sua volta. Morfran estava atualmente no centro da arena com seu corpo de frente para ele e todos os alunos do segundo ano atrás dele, exceto Livia. Sua mão direita estava apontando para todos os alunos do terceiro ano. Matev, Livia e Max estavam atualmente na borda da arena atrás dele. Enquanto Johnny e Jack estavam na entrada do piso da arena à esquerda de Morfran. Isso significava que eles não tinham chance de escapar, já que Morfran era capaz de atacar cada grupo sem ter que se mover. Circa não sabia o que fazer. Ele sabia que Morfran não deixaria todos os alunos irem embora e voltar para a academia com ele.
Morfran estava basicamente sugerindo que Circa saísse sozinho, mas Circa também sabia que os anciões deviam ter decidido abandonar os alunos há muito tempo, já que não havia reforços. Oh, que lento, disse Morfran enquanto disparava outro raio em direção ao grupo de alunos do terceiro ano. O raio estava indo diretamente para Nai, mas antes que pudesse atingi-la, Jack empurrou Nai para o lado e recebeu o ataque de frente. O raio acertou Jack com força e ele foi rebatido de volta para a parede da arena. Que se foda, seu maldito! Sherry disse enquanto atirava duas flechas ao mesmo tempo. Morfran decidiu não se mover e agarrou cada flecha com sua mão e queimou as flechas até as cinzas. Todos ataquem! Matev gritou. Matev podia ver que Morfran não os deixaria ir e Circa estava lutando para tomar uma decisão. Agora eles precisavam trabalhar juntos a fim de encontrar alguma chance de vencê-lo. Circa saiu de seu devaneio e se juntou aos grupos que avançaram para atacar Morfran. Então, esta é sua decisão, Morfran suspirou enquanto cada grupo se aproximava dele. Vamos lidar com o chato primeiro. O corpo de Morfran novamente começou a se transformar em uma luz brilhante e no segundo seguinte ele havia desaparecido. Para onde ele foi? Slivia disse. Ag. Eles ouviram um grito vindo do lado direito da arena. Cada grupo se virou para onde o som foi ouvido e eles puderam ver que Morfran estava segurando Sherry no ar com uma das mãos. O corpo inteiro de Sherry tremia incontrolavelmente. Eventualmente, Morfran a deixou cair no chão. O corpo de Sherry não parava de se contorcer enquanto ela estava no chão, como se pequenos relâmpagos estivessem constantemente crepitando dentro de seu corpo. Seu filho da puta! Nai disse enquanto balançava seu chicote. Morfran agarrou o chicote com uma das mãos. Péssima ideia. Morfran então enviou uma corrente elétrica pelo chicote, que acabou atingindo Nai, causando uma dor aguda em seu corpo. A descarga elétrica não durou muito, pois o chicote foi repentinamente cortado ao meio por uma lâmina negra. Circa conseguiu se aproximar e cortar o chicote, mas era tarde demais. Nai já não era mais capaz de lutar. Dois relâmpagos então saíram rapidamente indo direto para Circa. Circa balançou sua lâmina, desviando os dois relâmpagos, fazendo-os atingir as arquibancadas da arena, com pedras e escombros explodindo no ar. Circa então caiu sobre um joelho. Seu corpo ainda estava fraco do ataque anterior e seu ki estava fora de controle. Se ele forçasse mais seu corpo, havia uma boa chance de ele acabar ficando aleijado para sempre, tanto com o ki em estado de frenesi. Morfran então ergueu o braço apontando para Circa mais uma vez, mas, quando fez isso, uma corrente pesada apareceu do nada de suas sombras, envolvendo seu corpo. Era de Kili. Você não aprendeu com a última pessoa, disse Morfran enquanto botava as suas mãos na corrente. Kili então rapidamente jogou a parte pesada de sua corrente no chão, fazendo com que ela penetrasse alguns centímetros no chão da arena. Agora! Kili gritou. Ao mesmo tempo, a Rigari atingiram o peso, ou enfincando ainda mais fundo no chão, fazendo com que Morfran fosse agarrado e amarrado pela corrente. Isso irritou Morfran bastante quando ele atirou mais dois raios na direção de Arrigari, mas antes que eles pudessem acertar, Slivia empurrou os dois para fora do caminho e rolou para o lado evitando o raio. Slivia foi capaz de prever as ações de Morfran, e isso o surpreendeu bastante. Marta, que estava longe de toda a batalha, estava carregando desde o início todo o seu ki em uma única flecha. Ela havia estudado cuidadosamente o disparo de tornado de Sherry e estava fazendo seu melhor agora para replicá-lo. Ela sabia que só teria uma única chance, agora que Morfran não conseguia se mover. Então, quando chegou a hora certa, ela soltou a corda do arco e a flecha voou. Quando isso aconteceu, a flecha começou a girar com tanta força que um mini tornado começou a se formar. Mi-Dragon System, capítulo 123. Todos derrotados. A flecha de Marta se moveu rapidamente e agora estava a apenas alguns centímetros do rosto de Morfran, mas Morfran não se incomodou com isso de forma alguma.
Seu corpo começou a se transformar em uma luz branca. Novamente, quando ele desapareceu, a flecha passou direto por ele e atingiu o outro lado da parede da arena. Maldição! Ele ainda pôde fazer isso. Killy gritou. Slivia estava olhando ao redor da arena para ver se havia alguma maneira de dizer onde Morfran iria aparecer. Então ela avistou algo no ar. Ela podia ver pequenas faíscas de eletricidade em uma determinada área. Prestem atenção ali! Ela gritou. Então Morfran apareceu exatamente onde Slivia havia dito que apareceria. Eu sabia que aquela garota seria um problema, Morfran murmurou. Quando Morfran apareceu, um jato de água de Matev estava indo direto para ele. Desta vez, Morfran não fez nada e simplesmente deixou que o tiro de água o atingisse diretamente. A água espirrou na armadura de Morfran, como se alguém tivesse acabado de jogar um balde d'água nele. Isso é sério? O quão poderoso é esse cara? Matev gritou. Embora Matev ainda não tivesse recuperado sua força total e seu ataque agora fosse apenas pela metade do que deveria ser. Esse ataque faria com que a maioria das pessoas se dividisse ao meio, mas Morfran nem sequer foi sacudido pelo ataque. Dan também decidiu jogar sua lança no local onde Morfran estava e algo semelhante aconteceu. A lança simplesmente ricocheteou na armadura de Morfran. Mas eu usei todo o meu ki naquele ataque. Como? Dan disse enquanto permanecia ali em descrença. Morfran simplesmente ficou parado e rindo. Este é o melhor da Academia Avalon. Quão baixo vocês todos caíram sem que Morfran percebesse. Atrás dele, duas figuras surgiram das sombras. Eram Monk e Jasmine. Ao mesmo tempo, os dois atacaram seu pescoço, onde havia uma lacuna em sua armadura, mas assim que os dois se aproximaram, sem que Morfran movesse um músculo, o raio começou a disparar de seu corpo e acertou Monk e Jasmine. Quando eles chegaram aqui, eles estavam se escondendo o tempo todo. Morfran então ergueu as duas mãos no ar. Estou ficando entediado com isso agora. Uma nuvem negra começou a se formar nas mãos de Morfran. A nuvem disparava constantemente pequenos raios elétricos. A nuvem estava lentamente começando a ficar maior e maior. Temos que detê-lo. Matev gritou. A Rigari avançaram e fizeram o possível para atacá-lo com suas lâminas duplas, mas cada ataque apenas ricocheteou em sua armadura. Os dois continuaram, esperando que pudessem atrapalhá-lo de alguma forma. Gary então colocou toda a sua força no único golpe. Finalmente, Gary foi capaz de deixar um pequeno arranhão em sua armadura. Morfran olhou para a marca de arranhão que Gary tinha acabado de causar. Parece que há alguns especiais aqui, afinal. Mas é uma pena que todos vocês vão morrer. Morfran então jogou a pequena nuvem para o céu e quando finalmente atingiu cerca de 10 metros mar, a nuvem explodiu. Com o estouro da nuvem, choveram relâmpagos vindos do céu. Raios após raios atingiram todos os espaços da arena, conseguindo atingir todos e cada um dos alunos ali, fazendo com que todos eles caiam no chão. Então, os relâmpagos finalmente pararam. Morfran olhou ao redor da arena que agora estava cheia de crateras e marcas pretas causadas pelos raios. Nenhum único de vocês ficou de pé, como pensei, fracos. Embora não fossem capazes de ficar de pé, a maioria dos alunos ainda estava consciente. Jasmine, Sherry e Nai foram as mais afetadas, já que estavam feridas e completamente nocauteadas neste momento. O ataque teve um amplo alcance, fazendo com que cada raio fosse consideravelmente mais fraco do que um ataque normal. Matev pulou em cima de Max Slivia e levou a maior parte dos relâmpagos, mas o relâmpago ainda foi capaz de passar e alcançar os dois. Os três não conseguiram se mover, mas ainda podiam ver Morfran parado ali. Todos estavam olhando para Morfran no centro da arena, hostigando e chegando a si próprio por serem fracos, e sequer conseguirem causar qualquer dano nele. Morfran começou a caminhar em direção a Circa, que estava no chão, rastejando em sua direção. Oh, Circa, parece que a academia abandonou todos vocês. Apenas para manter seu amiguinho bem no fundo no subsolo.
Parece que meu plano falhou, mas não posso voltar de mãos vazias, posso? Morfran disse enquanto apontava a mão diretamente acima da cabeça de Circa. Tchauzinho. O relâmpago estava lentamente se condensando na mão de Morfran. Ele queria ter certeza de que Circa morreria com esse ataque, mas antes que pudesse lançar o feitiço Vak, Morfran sentiu um objeto pesado atingi-lo pelo lado. O ataque foi tão poderoso que o fez cair pelo chão da arena. Morfran rapidamente se levantou para ver quem era. Você já não está morto. Morfran ficou surpreso ao ver Jack, uma das primeiras pessoas que ele atingiu com um raio parado bem ali encarando ele. Jack atualmente tinha uma marca preta em seu ombro onde foi o local do ataque, mas não havia sinal de sangue. Quando o primeiro relâmpago atingiu Jack, ele havia sido lançado contra a parede da arena e ainda afundou alguns centímetros para dentro da parede devido ao impacto. Isso significava que quando os relâmpagos choveram do céu, Jack conseguiu evitar a maioria deles. O primeiro ataque que Jack sofreu foi tão poderoso que o nocauteou, mas o corpo de Jack era forte, havia se curado e quase não foi danificado pelo ataque. Parece que há pelo menos uma pessoa aqui que vale a pena lutar, mas é uma pena que eu que sou o seu oponente Morfran então foi pegar a lança que havia atirado nele antes. Enquanto ele estava segurando a lança, ele começou a carregar seus poderes elétricos na lança. Agora estava brilhando em uma cor azul brilhante, mas Jack não teve medo e continuou a caminhar até Morfran. Jack então balançou sua lâmina o mais forte que pôde no corpo de Morfran, mas desta vez Morfran estava preparado. Com uma das mãos, Morfran segurou e parou a grande espada gigante. Morfran nem se moveu um centímetro, então Morfran cravou a lança diretamente no estômago de Jack. No início, a pele e os músculos de Jack conseguiram impedir, mas eventualmente, a lança conseguiu perfurar o corpo de Jack e acabou saindo do outro lado. Agora que eu derrotei o último de vocês, é hora de todos vocês morrerem. Jack estava lutando enquanto o sangue começava a escorrer de sua boca. Jack fez o possível, cuspiu sangue no chão e começou a rir. Você pensa que você derrotou todos nós? Jack disse. Deixe eu contar algo pra você. Meu chefe vai chutar sua bunda. Oh, sério? E onde ele está? De repente, ao lado de Morfran e Jack, uma figura começou a aparecer das sombras. Eu estou bem aqui. No momento seguinte, Morfran estava voando no ar e se chocou contra a parede da arena. Todo mundo não conseguia acreditar no que viram e no que tinha acabado de acontecer. Todos olharam para cima para ver um único homem parado ali. Nes. Slivia gritou. Mi-Dragon System, capítulo 124 Rank S. Do lado de fora, a poucos metros da entrada da arena, Rai estava cavalgando nas costas de Noir. Ele estava usando sua habilidade de olhos do dragão para ver o que estava acontecendo na arena. Quando o fez, foi pior do que pensava. Havia uma única presença forte na arena. Sua aura era quase umas 5 vezes mais intensa que a dos outros que estavam lá. Enquanto a aura de todos os outros tinha um brilho fraco, como se fosse uma pequena chama que poderia se apagar a qualquer segundo. Porém, o que era estranho sobre a forte aura no centro da arena, era que era uma cor amarela normal. Rai esperava que a aura tivesse uma tonalidade roxa como os outros membros da Guilda das Trevas, mas essa pessoa não tinha. Enquanto Rai se aproximava da arena, ele invocou Noir de volta para o sistema e decidiu entrar furtivamente usando sua habilidade de andar entre as sombras. Ele passou pela área de recepção e pôde ver o caos por toda parte. Como os humanos podem matar sua própria espécie assim tão facilmente? Rai pensou enquanto olhava para uma civil no chão que nem mesmo tinha uma arma ou qualquer armadura. Ela nem era uma lutadora. Então os olhos de Rai viram que algo estava acontecendo na arena. Uma das auras pequenas de repente começou a queimar brilhantemente. Agora que Rai estava muito mais perto, podia ver melhor a aura e reconhecê-la bem. Era de Jack. A aura de Jack era ligeiramente diferente da de todos os outros, pois seu ki parecia estar sempre ativo e espalhado por todo o corpo.
enquanto a aura de uma pessoa normal pareceria mais como uma chama no centro do estômago. De longe, Rai só conseguia ver as diferentes cores e não ver tão claramente, mas olhando para a situação agora era claro para Rai que essa aura era de Jack. Rai entrou na arena no momento em que Jack estava sendo apunhalado no estômago. Rai não tinha quaisquer emoções sentimentais por Jack, mas ver a imagem de um dos seus seguidores ser esfaqueado recordou Rai do passado. Rai foi até onde Jack estava o mais rápido possível, tentando ao máximo não ser notado. Então, quando chegou a hora certa, ele juntou todo o seu ki em sua manopla e bateu com ela no peito de Morfran, enviando-o voando direto para a parede da arena. Quem é aquele cara? Matev perguntou ao ouvir Slivia chamar pelo nome dele. Eu realmente não o conheço, eu o encontrei uma vez pela rua, ele é apenas um aventureiro. Matev só podia presumir que Nes era um aventureiro rank S. Enquanto os outros lutavam para arranhar o peito de Morfran, ele tinha acabado de testemunhar esse Nes socando Morfran na arena, mas isso era estranho. Certamente alguém tão poderoso quanto esta pessoa no reino de Aluri teria seu nome espalhado por todo o país. Rai então caminhou até Jack, que estava no chão e ainda tinha a lança enfiada em seu estômago, embora o ferimento parecesse ruim. Rai percebeu que a aura de Jack ainda estava queimando forte. Rai agarrou a ponta da lança com as duas mãos. Isto vai doer. Jack sorriu e respondeu. Eu já tive um desse enfiado nas tripas uma vez. Certamente não poderia ser mais doloroso. Rai então levantou o Jack e empurrou a lança mais para dentro de seu corpo e, ao fazê-lo, o rosto de Jack se contraiu um pouco, mas nenhum som foi ouvido. Algo assim normalmente faria um homem gritar de dor, mas Jack odiava mostrar fraqueza. Rai então quebrou uma ponta da lança onde estava a cabeça e puxou o resto no único movimento. Agora havia um pequeno orifício que podia ser visto através do corpo de Jack. O que aconteceu a seguir surpreendeu Rai ainda mais. A aura ao redor do corpo de Jack começou a se condensar mais e mais ao redor da ferida, e à medida que Rai olhava para o pequeno buraco, parecia que já estava se curando. Jack claramente não tinha um corpo normal. Rai pensou. Obrigado, mas quem é você? Você me deve sua vida, lembra? Bem, acho que agora você me deve 2 vidas. O rosto de Jack estava um pouco confuso, mas então ele pareceu receber uma iluminação divina. Jack deu uma olhada em Nes, o homem não parecia o mesmo, mas sem dúvida, havia apenas uma pessoa que salvou sua vida. Você quer dizer que você é R? Antes que Jack pudesse terminar a frase, Rai colocou a mão sobre a boca de Jack. SHHH, você deve manter isso em segredo. Jack acenou com a cabeça e compreendeu. Nesse momento, uma grande pedra de tamanho de uma pessoa foi lançada contra os dois. Rai reagiu instantaneamente, socando a pedra e fazendo com que se quebrasse em uma centena de pequenos fragmentos. Quando Morfran foi atingido por Rai, ele foi lançado para trás de tal forma que atingiu a parede da arena, mas não só isso, o ataque foi tão poderoso que Morfran atravessou completamente através da parede e foi parar fora da arena. Morfran estava deitado no chão, se perguntando o que diabos havia acontecido. Droga, essas pessoas continuam vindo uma após a outra. Morfran então se levantou e caminhou até a parede da arena, onde havia um buraco em forma de humano. Com raiva, Morfran socou a parede com toda a força que pôde, fazendo com que um grande pedaço da parede da arena voasse na direção de Rai. Agora quem decidiu arruinar minha diversão? Disse Morfran ao entrar na arena. Morfran então ergueu ambas as mãos e disparou 2 raios em Rai. Quando os raios vieram na direção de Rai, ele estava pronto para retaliar dando um soco neles. Todos na arena podiam ver o que Rai estava planejando fazer. Não, Nes. Slivia gritou. Seus ataques são muito poderosos. Embora todos tivessem visto a força de Nes, eles ainda conheciam a verdadeira força dos relâmpagos de Morfran. Um ataque mágico era completamente diferente em comparação com um ataque normal. Para ser capaz de enfrentar o ataque de frente, se precisaria de uma quantidade absurda de Ki.
Até mesmo Jack, que tinha mais que entre todos eles, foi atirado contra a parede. Os dois relâmpagos vieram para ele e Rai deu um soco de volta. Assim que os raios atingiram o punho de Rai, explodiram em faíscas elétricas, como mini-fogos de artifício. Como isso é possível? Disse Matev. Jack sabia que Rai era forte, mas não tão forte. Jack só tinha visto Rai lutar há um dia, então como ele ficou forte tão rápido? Então este é o poder de 120 pontos de mana. Mi-Dragon System, capítulo 125 Mago ou Cavaleiro. Wilfred e os outros mestres cavaleiros, junto com os anciãos, finalmente terminaram sua reunião. Eles haviam decidido no final que era muito arriscado enviar qualquer reforço para a arena. Apesar da quantidade de protesto que Wilfred fez, todos os cidadãos estavam atualmente se refugiando na academia, enquanto a maioria dos cavaleiros também havia conseguido voltar. Todos os cidadãos foram instruídos a ir para o refeitório, onde receberiam comida, enquanto a maioria dos cavaleiros ficava de guarda do lado de fora ou nos telhados para ver se algum membro da Guilda das Trevas estava vindo em sua direção. Enquanto Wilfred se dirigia ao refeitório para checar os cidadãos, o líder de esquadrão veio correndo em sua direção. Senhor, temos um problema. O homem disse com um olhar horrorizado no rosto. O que está errado? São os nossos cavaleiros. Houve relatos de que vários cavaleiros da academia foram nocauteados. Wilfred pensou que um membro da Guilda das Trevas havia conseguido se infiltrar ou que havia um traidor entre eles. Se fosse esse o caso, era um problema sério. Qual é o dano? Houve cerca de 50 relatos de cavaleiros nocauteados, mas isso não é tudo, senhor. Alguns deles já começaram a acordar, mas não conseguem usar nenhum pingo de ki. Wilfred sentiu um arrepio na espinha. O incidente o lembrou do que Rai tinha feito na arena, mas certamente havia um limite para sua habilidade. Ele realmente absorveu o ki de 50 cavaleiros diferentes. Algum deles recebeu algum dano? Não, senhor, eles foram nocauteados, mas não havia feridas visíveis. Isso só havia confirmado os pensamentos de Wilfred. Tinha que ser Rai. Wilfred não sabia como se sentir sobre as ações de Rai. Então Wilfred voltou a pensar na profecia e na reunião com os anciãos que tinha acabado de terminar. Era tarde demais para impedir Rai agora, ele tinha ficado muito poderoso. Agora cabia a Rai se ele iria destruir os humanos ou salvá-los. Rai atualmente tinha 120 pontos no total em sua reserva de mana. Ele estava usando cerca de 100 para complementar seu ki para torná-lo mais forte, enquanto deixava os 20 restantes para a transformação. Atualmente, Rai era simplesmente a versão mais forte de si mesmo. Até mesmo Rai ficou surpreso com quão poderosos seus ataques acabaram de ser. Morfran estava furioso. Esta foi a primeira vez em sua vida que alguém acabou de dar um soco em sua magia relâmpago assim. Então Morfran colocou as duas mãos juntas. Ele lançou outra descarga elétrica em Rai, só que este era 2 vezes mais forte e 2 vezes mais rápido. Rai percebeu que esse ataque era muito poderoso para ele revidar como da última vez. Em vez disso, ele usou suas habilidades de se esconder entre as sombras para evitar o ataque de relâmpago. Com a habilidade dos olhos do dragão de Rai, ele podia ver quando Morfran iria atacar. A direção do mana era mais fácil de ver do que o ki, então Rai foi capaz de se mover e prever onde seu ataque seria antes que Morfran pudesse lançar seu feitiço. Embora o feitiço quando lançado fosse quase instantâneo, o uso de mana não era. Morfran lançou implacavelmente raio após raio, enquanto Rai continuava a se esquivar de todos eles. Como ele sabe o trabalho com os pés de faixa preta? Disse Circa. O trabalho com os pés que Rai estava exibindo no momento era quase idêntico ao mesmo trabalho de pés que Circa usava em suas batalhas. Foi algo que Circa tinha aprendido sozinho após anos e anos de treinamento esforçado. Circa nunca tinha visto esse homem antes, mas sem dúvida ele estava usando o mesmo trabalho com os pés. Killy também notou a mesma coisa. Ele é um aluno seu, senhor.
Não tenho certeza. Circa havia ensinado muitos alunos ao longo dos anos. Então essa pessoa poderia ter sido um de seus alunos de muito tempo atrás, mas Circa tinha certeza de que nunca teria esquecido o rosto de alguém tão habilidoso como este cara. Morfran podia ver que Rai estava ficando cada vez mais perto dele a cada golpe. Embora a habilidade chamada Trovão de Mão Dupla fosse mais forte, demorou um pouco mais para ser lançado em comparação com o Trovão de uma mão. Morfran então mudou de tática e decidiu disparar continuamente raios com cada mão em Rai. Rai foi capaz de socar e derrubar alguns como da primeira vez, mas foram muitos e Rai acabou sendo atingido algumas vezes. Cada vez que um trovão o atingia, Rai era jogado para trás alguns metros. Os ataques não foram fatais para Rai, mas causaram muitos danos. Se Rai não fizesse algo, ele se desgastaria lentamente. Rai então o socou o chão da arena, enfiando sua mão para levantar um grande bloco do chão. O plano de Rai era usá-lo como escudo. Você realmente acha que um pouco de pedra pode parar meus ataques? Rai então agarrou a grande pedra com uma de suas manoplas. Elemento gelo. Rai não tinha apenas roubado o Ki dos cavaleiros na academia, mas também qualquer equipamento elemental que eles tinham também teve seus elementos devorados por sua habilidade predador de mana. Se os cavaleiros não o usassem para lutar, ele o usaria. A rocha sólida à sua frente começou a congelar e agora na frente de Rai havia uma sólida parede de gelo. Ele é um mago. Matev gritou. Matev não conseguia acreditar. Aprender a dominar o mana sozinho levou anos e claramente esse homem também tinha as habilidades para lutar como um cavaleiro. O homem à sua frente parecia jovem. Era impossível para alguém da sua idade ser capaz de dominar ambos os caminhos, pensou Matev. Vazio espacial. Rai murmurou calmamente. Rai então puxou a lança que ele havia obtido de Killer. Ele sabia que o escudo não seria forte o suficiente para segurar Morfran, mas tudo o que ele precisava era de alguns segundos para pegar sua arma. Morfran usou sua habilidade de trovão de mãos dupla, que quebrou a rocha de gelo com um golpe. Assim que viu Rai do outro lado, ele mudou de volta para começar a lançar raios como uma única mão. Desta vez, em vez de atingir os ataques com as mãos nuas, Rai os golpeou com sua lança. Os raios que foram todos direcionados a Rai, de repente estavam voltando direto para Morfran. Mi-Dragon System, capítulo 126. Magos sem feitiços. Ao contrário do golpe de Rai usando as duas mãos, o raio de uma mão foi muito mais fraco em comparação. Rai decidiu usar a lança que pegou de Killer, que tinha a habilidade única de refletir qualquer coisa mais fraca do que ela mesma. Com o poder do Ki de Rai infundido na lança, ele foi capaz de refletir de volta os relâmpagos atirados nele de volta em Morfran. À medida que os relâmpagos avançavam e chegavam cada vez mais perto, Morfran começou a se transformar em uma forma de luz branca, desaparecendo e permitindo que os tiros de relâmpago passassem por ele, então retornando ao mesmo local novamente. Essa lança é útil, e vou pegá-la de você e adicioná-la à minha coleção, disse Morfran ao começar a se transformar em luz branca. Morfran tinha a capacidade não apenas de lançar ataques com raios, mas até de transformar seu próprio corpo em raios. Morfran usaria isso para evitar ataques e se teletransportar pela arena. Depois que Morfran se transformou num raio, era quase impossível prever onde ele apareceria. Slivia foi capaz de notar onde o mana estava se acumulando na arena, usando seu Ki nos seus olhos. Ela podia ver o que parecia ser pequenas ondulações ou distorções no espaço. Ela queria transmitir essa informação a Nes, mas sabia que, quando contasse a ele, já seria tarde demais. Morfran então apareceu de repente bem atrás de Rai, mas assim que fez isso, Rai girou de repente e acertou Morfran na cabeça com as costas do punho, enviando Morfran mais uma vez capotando pelo chão e se chocando na parede da arena. TLN. Koroi FKDJSFKSDJFJK. Mas como? Slivia pensou. O que Slivia não sabia era que Rai tinha a habilidade dos Olhos do Dragão, que era uma versão muito superior da habilidade que Slivia usava.
Rai percebeu instantaneamente onde o mana estava se acumulando na arena, permitindo-lhe prever onde Morfran iria reaparecer. Morfran não cometeria o mesmo erro duas vezes. Parece que ele pode me ver. Quem é essa pessoa? Morfran então notou algo. O homem à sua frente exibia habilidades mágicas, mas não tinha usado nenhuma durante a luta além da única vez ao criar a parede de gelo. Se o homem era realmente um mago, então por que ele não lançou nenhum feitiço de gelo nele? Isso permitiria que ele atacasse não apenas de perto, mas também de longe. Morfran então começou a reunir raios em sua mão direita. Rai continuou a perseguir Morfran, mas Morfran se teletransportaria pela arena. Embora Rai soubesse onde Morfran iria aparecer, era inútil. Rai não conseguiu acompanhar a velocidade de Morfran. A única razão pela qual Rai foi capaz de atingir Morfran aquelas duas vezes foi porque a primeira foi inesperada, enquanto a segunda vez Morfran foi em sua direção. Morfran percebeu que sua teoria devia estar correta. Por algum motivo, o homem não conseguia lançar feitiços. O que é que ele está fazendo? Disse Matev. Matev estava se perguntando se o homem era um híbrido mago/cavaleiro, então por que ele não estava lançando nenhum feitiço? Em vez disso, ele apenas viu o homem perseguindo Morfran. O que os outros não sabiam era que Rai atualmente não tinha feitiços. O corpo de Rai era estranho. Uma vez, ao ir à biblioteca de Avion, Rai encontrou um livro de magia. Ele sabia que o sistema havia declarado que ele agora tinha pontos de mana, mas quando ele tinha tentado lançar o mais simples dos feitiços, nada aconteceu. Rai chegou à conclusão de que a única maneira de usar feitiços mágicos era desbloqueá-lo primeiro pelo sistema. Enquanto Morfran estava ocupado fugindo, durante todo o tempo ele continuou a acumular mana em sua mão direita e, finalmente, o que quer que estivesse acumulando já estava pronto. Morfran então ergueu a mão para o céu e uma pequena nuvem negra apareceu semelhante à anterior, apenas em uma escala menor. Ness, saia daí! Slivia gritou. Slivia sabia que Morfran planejava fazer a mesma coisa que tinha feito com eles, dessa vez com Ness. Morfran então jogou a pequena nuvem no ar e ela explodiu em uma chuva de trovões e relâmpagos, só que desta vez em uma escala menor e mais concentrada em torno de Rai. Rai tentou o seu melhor para sair daquele lugar, mas quando fez isso, o raio o atingiu, deixando paralisado por alguns segundos. Pouco depois, Rai recebeu descargas após descargas elétricas dos raios caindo nele. Ele não conseguia se mover devido ao efeito de paralisia temporária de cada choque. Enquanto Rai estava preso no meio da tempestade, sendo atingido por relâmpagos continuamente, Morfran juntou as duas mãos e começou a reunir um raio apontando direto para Rai. E após alguns segundos, Bango Raio deixou a mão de Morfran e atingiu Rai no peito, fazendo ser rebatido de volta até atingir a parede da arena. Rai tossiu sangue ao se levantar do chão. Droga, 100 pontos ainda não são suficientes. Quem é esse cara? Rai pensou ao mesmo tempo. Droga, ele ainda está vivo e se movendo. Que aberração é essa? Morfran pensou. Você acha que ele pôde vencer? Kili perguntou olhando para Circa. Olhe para o corpo de Morfran. Sua armadura nem mesmo foi danificada. Embora os ataques a ele parecessem fortes, Morfran quase não sofreu danos, enquanto este Ness está lentamente começando a ficar desgastado. Circa então olhou para Gary, Quilly, Marta, Monkdan, que estavam gravemente feridos e incapazes de se mover. Circa olhou para si mesmo e viu que ele era o que estava em melhor condição entre todos eles. Eu tenho que ajudar, não posso deixar todos vocês morrerem. Circa tinha estado ocupado reunindo seu ki o tempo todo, esperando a chance certa de atacar, mas parecia que essa hora nunca chegaria. Sua única escolha agora era lutar junto a este homem misterioso que apareceu. Mas a acumulação de ki de Circa não passou despercebida. Rai também percebeu que Circa estava se recuperando lentamente. Rai decidiu ir até Circa, evitando os raios de Morfran. Quando ele finalmente chegou, Rai pegou Circa do chão e o levou para o centro da arena, longe dos outros alunos.
Você pode lutar? Perguntou Rai. Sirka acenou com a cabeça. Ele estava pronto para lutar ao lado desse cara, embora as chances fossem mínimas. Sirka acreditava que eles teriam uma pequena chance se os dois lutassem juntos. Bom, porque eu vou precisar que você lute com ele sozinho por alguns instantes. Mi-Dragon System, capítulo 127. O que é você? Depois de ouvir as palavras que saíram da boca de Ness, Sirka queria protestar, sugerindo que a melhor chance que eles teriam seria lutarem juntos, mas assim que Sirka virou a cabeça, Ness não estava mais lá. Rai usou a habilidade de andar entre as sombras para mais uma vez se ocultar e se mover pela arena. Rai tinha em mente um lugar e uma pessoa específica que queria ver. Isso deixou Sirka por conta própria para lutar contra Morfran. Você realmente acha que pode ir contra mim por conta própria? Traga outro cara de volta. Morfran gritou enquanto faíscas de relâmpago vazavam de suas mãos. Sirka havia se curado, mas ainda não estava a 100%, mas não precisava estar. Sirka decidiu, depois de assistir à luta daquela pessoa estranha, colocar sua confiança no homem. Afinal, isso era tudo o que ele podia fazer. Portanto, tudo que Sirka precisava fazer era distrair Morfran e sobreviver. Ao contrário da primeira vez em que lutaram, Sirka tinha o objetivo de derrotar Morfran. O trabalho com os pés de Sirka era tão bom quanto o de Ness, se não ainda melhor. Ele foi capaz de evitar facilmente os relâmpagos vindos de Morfran. O problema era que Sirka não tinha olhos do dragão como Rai. Morfran agora era capaz de se mover livremente pela arena e atacar Sirka de todos os lados de forma imprevisível. Em resposta, sempre que Morfran se transformava num raio, Sirka usava sua habilidade de andar entre as sombras para se esconder. O problema era que Sirka não tinha uma quantidade monstruosa de Ki como Rai. Então, se isso continuasse por muito mais tempo, Sirka não seria mais capaz de lutar. Nesse meio tempo, Rai não apenas se escondeu, mas também conseguiu chegar até o grupo de alunos do terceiro ano. Com sua habilidade de olhos do dragão, Rai podia ver que a maioria de suas auras eram fracas, exceto uma, Jack. O corpo de Jack ainda tinha uma aura que fluía poderosamente em seu corpo, e terminou de curar suas feridas. As habilidades de cura de Jack eram ainda mais poderosas que as de Rai, e Rai nem era totalmente humanos de acordo com o sistema. Se Rai não o conhecesse, ele teria pensado que Jack era uma besta mágica ao invés de um humano, mas sua aura brilhou uma única cor amarela, indicando que ele era humano, ao contrário do próprio Rai, que tinha uma mistura de brilho amarelo e vermelho. Rai então foi até Jack e sussurrou em seu ouvido: "Eu preciso pegar emprestado um pouco da sua força." Jack não sabia o que Rai queria fazer, mas sem qualquer hesitação, ele concordou. Afinal, Rai salvou sua vida 2 vezes agora e sabia que se eles quisessem sair dali vivos, eles precisariam de toda a cooperação e força possível. Embora Jack pensasse que Rai estivesse se referindo que ele lutasse lado a lado com Rai. Rai então colocou a mão nas costas de Jack. Absorção de mana. De repente, Jack sentiu a energia de seu corpo começar a deixá-lo lentamente e entrar no corpo de Rai. Na verdade, era a primeira vez que Jack tinha experimentado algo parecido com isto. Jack nunca tinha sido capaz de controlar o seu Ki, que sempre rodeou seu corpo, por isso era uma sensação muito estranha para ele. Rai continuou ao ver os números subirem lentamente. Um cavaleiro normal tinha cerca de 2 pontos de Ki. Uma pessoa talentosa como Gary provavelmente teria seus números em torno dos 20 pontos. Um mestre cavaleiro talvez em torno de 40 ou mais. Claro, essa quantidade não significa o quão forte se é, mas mais sobre o potencial que sua força está atualmente. Também parecia que esse número poderia aumentar com treinamento, como quando Rai praticava com o velho, as pessoas podiam aumentar seu Ki naturalmente. Rai sabia que Jack tinha uma grande quantidade de Ki devido ao fato de que nenhuma arma foi capaz de perfurá-lo, mas ele não esperava por isso. Até agora, Rai havia absorvido mais de 50 pontos de mana e ainda estava aumentando.
À medida que o mana lentamente começou a vazar do corpo de Jack, a aura amarela ao redor do corpo de Jack também começou a diminuir. Foi quando Rai percebeu outra coisa que o interessou. Jack tinha duas auras diferentes. Ele tinha uma forte e poderosa aura amarela que cercava seu corpo o tempo todo, mas por baixo disso, Jack tinha uma chama vermelha brilhante em seu estômago. O que você é, Jack? Rai disse. Sou seu seguidor, respondeu Jack com um sorriso. Finalmente, Rai decidiu parar a absorção de mana assim que ele absorveu toda a aura amarela. O que ele obteve apenas com isso foi suficiente. Por enquanto, Rai tinha um total de 220 pontos de mana. O problema era que o corpo de Rai tremia, seus músculos se contraíam. Ele soube imediatamente qual era o problema. Foi a mesma coisa que aconteceu com Slivia. O corpo de Rai ficou mais forte do que os outros após sua evolução, mas ele ainda era parte humano. Seu corpo tinha um limite e ele havia atingido esse limite. Rai no máximo seria capaz de usar mana Ki por 5 minutos. O próprio Circa tinha acabado de ficar sem Ki. Rai percebeu que Morfran planejava se teletransportar diretamente para trás de Circa e acabar com ele. Ao mesmo tempo, Rai ativou o máximo possível de células em suas pernas e se catapultou para frente como um canhão. A velocidade era semelhante à de alguém se teletransportando. No segundo seguinte, Rai também estava diretamente atrás de Circa. Assim que o corpo de Morfran apareceu, foi recebido com um enorme punho no estômago. A velocidade, a potência, tudo, conseguiu enviar o Morfran capotando mais uma vez em linha reta em direção à parede da arena. Mas Morfran meio que esperava por isso, ele sabia que o homem não teria fugido. Enquanto Morfran estava rodopiando pelo ar, ele transformou o relâmpago que havia reunido em sua mão num relâmpago sólido. Era de cor roxa e quase parecia uma espada. Morfran então cravou o relâmpago com força no chão. O golpe foi poderoso e Morfran continuou a ser arrastado para trás, eventualmente parando um pouco antes de atingir a parede da arena. Rai queria avançar novamente para conseguir mais um golpe antes que Morfran pudesse recuperar, mas quando tentou, algo estava errado. As suas pernas não se mexiam. Mi-Dragon System, capítulo 128. A luta acabou no interior da arena da Academia Avalon. Rai atualmente estava parado no meio. Circa estava ao seu lado enquanto Morfran estava na borda da arena. Rai estava tentando seu melhor para mover as pernas, mas por algum motivo, suas pernas simplesmente não se moviam. Era como se elas não dessem ouvidos ao comando que ele dava a elas. Rai originalmente previu que seria capaz de suportar o uso dessa quantidade de Ki com mana implementado em seu corpo por um total de 5 minutos. Mas agora ele percebeu rapidamente que havia calculado mal. Esse poderia ser o caso se seu Ki estivesse uniformemente espalhado por seu corpo como Jack. Mas Rai tinha acabado de reforçar os músculos das pernas com uma quantidade desumana de Ki. Seus músculos estavam simplesmente sobrecarregados e ele não conseguia mais se mover. Ao mesmo tempo, Morfran estava apenas recuperando o equilíbrio e o senso de direção. Sua armadura ainda não tinha um arranhão. Isso sugeriu que estava num nível extremamente alto, mas isso não o impediu completamente de receber danos. Pela primeira vez, o golpe de Rai conseguiu aterrorizá-lo. Morfran olhou para o peitoral, onde uma forma semelhante a um olho se destacava no meio. Aquele golpe foi forte. Devo ativar isso. Morfran pensou consigo mesmo ao tocar o olho redondo. Morfran não tinha certeza se com sua força atual seria capaz de vencer Rai ou não. Claramente, o poder que ele exibiu era o de um aventureiro Rank S. Morfran então olhou acima dele, onde uma grande nuvem roxa pairava acima da arena. A nuvem havia diminuído de tamanho em comparação com anteriormente. Antes, ela cobria toda a arena e agora a nuvem tinha apenas um quinto de seu tamanho original. Morfran então ergueu a mão e apontou o dedo para Rai. Você acabou de ser adicionado à lista de inimigos da Guilda das Trevas. Assim que Morfran falou essas palavras, ele começou a se transformar em uma luz branca e brilhante e no instante seguinte, ele sumiu.
A nuvem roxa acima da arena começou a se mover lentamente. Com Rai usando a habilidade Olhos do Dragão, ele podia ver que Morfran havia entrado na nuvem e estava se movendo com ela, mas Rai não estava em condições de persegui-lo. Está acabado? Marta perguntou com um sorriso no rosto. Acho que Simon que respondeu. Slivia mal conseguia se levantar e a maioria dos alunos ainda não conseguia se mexer. Os relâmpagos haviam passado por todo o corpo deles, causando um efeito de paralisia nos músculos. Graças a seu irmão Matev levando a maioria dos raios, ela foi capaz de se mover levemente. Ela lentamente se levantou e começou a caminhar na direção de Inês. Ela queria agradecer ao seu salvador de todo o coração. Rai podia ver Slivia caminhando em sua direção e isso foi péssimo. No momento, Rai não conseguia se mover. Havia apenas uma coisa que Rai podia fazer. Rai então juntou o ki restante em seu punho e o jogou no chão mais forte que pôde. Circa foi capaz de ver a intenção de Inês e se afastou. Detritos, poeira e pedras voaram por toda parte no céu, ao mesmo tempo que Rai convocou Noir. Noir rapidamente carregou Rai nas costas dela. Pegue ele também, disse Rai, apontando para Jack. Como um flash, Noir correu e carregou Jack e Rai embora. Os destroços e a poeira tinham funcionado, conseguindo encobrir a visão dos alunos e dos outros. Assim que a poeira baixou, o herói conhecido como Nes não pôde mais ser visto. Porque ele fugiu. Slivia pensou enquanto ia se deitar no chão. Circa olhou ao redor da arena e percebeu que Jack havia desaparecido. Entretanto, Circa não estava muito preocupado. Com base na conversa anterior, parecia que os dois se conheciam. O que mais preocupava Circa eram os alunos. Muitos dos alunos desmaiaram ou precisaram de cuidados médicos. O pior de todos eles era Ian, que estava ferido desde o início de toda essa confusão. Os alunos se amontoaram por toda a arena. Alguns estavam nas arquibancadas e alguns morreram. Houve também a morte de muitos cidadãos e membros da Guilda das Trevas. Parecia que uma grande guerra havia ocorrido e com certeza foi exatamente isso que tinha acontecido. Circa pediu aos alunos que permanecessem onde estavam por enquanto ele voltava carregando Ian para a academia. Ele pretendia informá-lo sobre o que aconteceu e como a Guilda das Trevas não estava mais em Avrion. Mais tarde, os cavaleiros viriam buscar todos os alunos. Enquanto isso, Rai pediu a Noir para levá-lo com Jack ao salão de artes marciais. A cidade inteira estava praticamente vazia, exceto a academia Avrion. Após um tempo de corrida, Noir chegou e os dois entraram no salão de treinamento. As pernas de Rai ainda estavam muito danificadas e agora até seu braço direito não conseguia se mover. Noir gentilmente rolou Rai de suas costas para o chão, fazendo ele ficar deitado olhando para o teto. Jack, você pode sentar aqui perto? Perguntou Rai. Jack obedeceu e sentou-se ao lado de Rai. Vire de costas. Rai então colocou a mão em Jack mais uma vez, desta vez ativando a habilidade de doação de mana. Rai devolveu todos os 100 pontos que pegou de Jack. Rai percebeu que a habilidade era mais perigosa do que ele pensava. Era bastante claro que seu corpo era incapaz de lidar com aquela quantidade de mana. E, no entanto, o sistema ainda permitia que ele absorvesse o quanto quisesse. Se ele não tivesse desbloqueado a habilidade de compartilhar mana, era uma ideia assustadora pensar em que estado Rai estaria se continuasse a andar por aí cheio como um balão. Talvez ele não fosse capaz de lutar adequadamente nunca mais. Rai também ainda estava se perguntando o que diabos Jack era. Jack tinha uma grande quantidade de ki como ele. No entanto, seu corpo parecia ser capaz de controlá-lo melhor. Não só isso, mas Jack também tinha duas formas de aura, semelhantes, mas diferentes da de Rai ao mesmo tempo. Rai queria perguntar a Jack, mas ele tinha muitas coisas em sua mente no momento. Principalmente por causa do que o sistema acabou de mostrar a ele.